Estamos começando mais um House ao vivo, diretamente do Brasil para toda a galáxia. E para começar o ano do jeito certo, né? Com muita informação, com muito conhecimento, com muita coisa bacana. E agora, a grande tendência do House Podcast é a gente falar muito sobre comunicação. Comunicação para vender mais, melhor, a sua imagem, seu produto, seu serviço, a vida depende de comunicação. E baseado nisso, eu tenho convidados muito especiais esse ano para trazer conteúdo sobre isso. Ou conteúdos que levam a isso, a uma comunicação mais efetiva, mais saudável, mais segura, do jeito que tem que ser para o público que merece. É assim que funciona. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui uma empresária e multiartista. Ela vai explicar isso agorinha. Da onde surgiu esse termo multiartista. Eu conheci lá o estabelecimento comercial dela essa semana, que é um espaço multi. Não dá para falar estabelecimento comercial porque é um espaço multimágico, com várias coisas incríveis para nossa saúde, para nossa mente, para o nosso espírito, para tudo ficar em equilíbrio, do jeito que tem que ser. Então me ajudem a receber a minha convidada especial desse House ao vivo de hoje, Sabrina Lerman. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa, pelo convite. Olá, Brasil. Olá, Galáxia. Sejam bem-vindos nesse momento, todos nós aí podendo compartilhar um pouquinho mais sobre comunicação e educação criativa, que é uma área que eu sou extremamente apaixonada. Que legal. E já para a galera entender aqui, estava me explicando agora, falei, não, vamos falar isso ao vivo para todo mundo saber do lance do termo multiartista, para as pessoas até entenderem quem que é a Sabrina, antes da gente entrar propriamente no título do vídeo, né, que é educação criativa. Então, me chamo Sabrina Lerman, sou mãe, apaixonada pela vida, aí numa relação aí, uma caminhada de 23 anos com o Fernando. Temos 2 filhos e sou filha de educadores. Eu acho que isso é um privilégio, porque meus pais sempre me estimularam desde pequena e sempre tive uma educação acolhedora e afetiva. E há um tempo atrás eu conversava com uma amiga e quando ela disse que eu lembrava muito uma outra pessoa que era uma multiartista, eu fui pesquisar e eu percebi, nossa, esse termo eu acho que talvez dê conta de narrar toda a minha trajetória até agora, né? Eu espero ainda me desafiar muito na vida. Estou com 46 anos e eu acho que uma vida é pouco para a gente poder fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Porque a vida realmente é um presente. Sim. Eu tive a possibilidade desde pequena de estudar instrumentos musicais, patinação, dança, teatro, tudo que eu demonstrava interesse, eu tive a oportunidade de aprender, né? Me foi ofertado pelos meus pais. Legal. E muitos livros, muita literatura, muito colo, muito afeto, muito estado de segurança maternal e paternal. E realmente isso foi um presente na minha vida quando eu tinha exatamente 17 para 18 anos. Sabe aquela época que a gente não sabe qual graduação vai fazer? Eu lembro de ter muitos colegas que estavam em dúvida. E meus pais perguntaram, e aí, Sá, já decidiu qual curso vai fazer? Porque era bem comum naquela época a gente fazer a faculdade, né? Hoje em dia existem novos caminhos. E eu lembro de olhar para o pai e para a mãe e dizer, vou fazer artes cênicas. Eu estudava numa escola que todo mundo falava medicina, administração ou engenharia. O padrão. E aí meus pais, o pai e a mãe acolheram, mas o pai ficou um pouco preocupado e ainda disse, quem sabe tu não faz também jornalismo, já que tu gosta de ler, escrever. E aí eu, vou pensar. Os são porque eu sou gaúcha, tá? Ficou na alma registrado. Sim, não tem como largar, né? Isso. E aí eu disse, tá bom, decidi, vou fazer artes cênicas e filosofia. Olha só, Mata, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tá tudo interligado. Sim. E aí, por fim, ele disse, faz o que você quer, mas faz bem feito, porque nunca vai te faltar um trabalho, né? Uma oportunidade, quando você trabalha com aquilo que ama. Olha. E, de fato, foi o que aconteceu. Eu tenho tantas oportunidades
E eu acho que muitas delas são criadas por essa paixão, né? Por trabalhar naquilo que a gente ama. Então, o outro acaba se encantando também. Sim. Hoje em dia, eu trabalho com teatro, trabalho também na área da saúde, com Pilates, LPF, mas, especialmente, minha alma mora na arte. Que eu acho que a arte é um caminho de cura também. Boa. E a arte do movimento, que é o que a gente tem lá no Art Fitness Studio, que é um espaço onde a gente oferece aulas de circo, de pole, de dança, teatro, para todas as idades. Olha só. Isso é importante reforçar. Muito importante. A nossa última mostra artística, nós tivemos na abertura uma apresentação que começou com uma avó e uma bisavó no tecido acrobático e numa lira, fazendo acrobacias de cabeça para baixo. E teve uma narrativa de uma das pessoas que estavam assistindo, que tem 36 anos. E ela olhou para mim no final e disse: obrigada por essa oportunidade de prestigiar o evento, porque eu achava que já era tarde para começar algo novo. E ela teve a oportunidade de ver uma bisavó que começou a fazer circo com 70 e poucos anos, 60 e poucos anos. Então, sempre é tempo de a gente começar. A própria palavra multiartista, ela me caiu muito bem no momento que eu dizia assim, puxa vida, né? São tantas formações que eu andei e eu pensei, agora o que eu vou fazer com tudo isso junto? Tudo se conversa. Mas é sobre isso, é a gente entender que tudo é interdependência, que tudo está interligado, que somos unos, né? Que não existe essa divisão de Descartes de emoção dividido da razão, corpo dividido do espírito, tudo é único, né? Nós somos unos, um só. E aí eu acho que tudo caminha de mão dada. Que maravilha, olha só que baita início de podcast aqui para a turma entender esse panorama geral, né? Porque eu não conhecia, já tinha ouvido falar do espaço Art Fitness, né? E eu fiquei surpreso aquele dia que eu fui lá conhecer, porque são muitas coisas, como você está falando aí, muitas coisas envolvidas no mesmo lugar. É mágico. Eu até sugeri o lance da música, né? De ter um espaço lá para ter banda tocando e tal. E porque eu não vi em pleno funcionamento, tava num dia tá em recesso, né? Ainda, isso. Logo a gente volta. Mas imagino que com tudo funcionando ali deve ser um lugar de muita vida, né? Aí, fica um convite para os músicos. A gente podia pensar nas aulas com música ao vivo. Olha aí que legal, com certeza. Foi um privilégio. Eu lecionei muitos anos na Escola Bolshoi. E lá nós temos músicos tocando ao vivo nas aulas. É um privilégio enorme as crianças terem a oportunidade de aprenderem ouvindo música clássica sendo tocada num piano de cauda afinadíssimo. Eu sempre me emocionava nos corredores da escola. Aí, por fim, o Art Fitness cresceu muito, eu tive que fazer opções, mas o Bolshoi mora no meu coração também. Que maravilha, que legal. Então, esse ambiente todo, Sabrina, todo esse panorama aí que tu passou pra gente aqui, acaba que gera um ambiente que proporciona maior segurança para as pessoas como seres humanos. A partir do momento que a pessoa vai lá, ela se desafia, ela aprende algo que talvez era inimaginável para ela fazer antes. Essa segurança acaba canalizando energia para aquilo que a gente veio conversar um pouquinho hoje aqui, que é comunicação. E que tu também manja muito, né? Além de ser uma ótima comunicadora, ensina as pessoas a terem essa segurança. A gente fala não só da parte artística, né? No teu caso lá tem inclusive o teatro, né? Mas quando a pessoa vai, por exemplo, fazer uma palestra, vai falar em público, vai gravar um vídeo para as redes sociais, com certeza uma coisa reflete na outra, né? Sim, o teatro ele nos traz essa possibilidade de trabalhar muito a presença cênica, a segurança, respeitando o ritmo de cada um. Então, quando a gente tem um professor muito sensível de teatro, que tem uma bagagem maior, ele não vai trabalhar expondo você na cena, logo no início, né? Eu falo agora para quem às vezes se sente muito inseguro de falar com o público. Esse trabalho ele é feito de forma progressiva. Sim. Então, existe um olhar muito sensível para ir desenvolvendo isso, respeitando o tempo do outro, né? Eu acho que esse é o grande valor de um educador que tem um olhar, que tem empatia e que se coloca no lugar do outro. Agora, falando de outras áreas que vão além do teatro, quando a gente vai ficar, por exemplo, né, um exemplo, de cabeça para baixo, ou pode ser qualquer outra coisa que você nunca fez na sua vida ainda, Sim. que você se desafia,
se coloca em risco, né? De alguma maneira, você precisa ter coragem. Uhum. Eu gosto muito Coragem. de etimologia, de estudar a etimologia das palavras. E o significado da palavra coragem significa agir com o coração. Então, para que eu faça algo novo, é necessário coragem. Só que se eu não estiver conectado comigo, com aquilo que eu amo, é difícil eu realizar. Porque eu preciso acreditar, né? Sim. Então, antes de tudo é isso, né? Quando o pessoal vai fazer aula lá no estúdio, eu sempre digo, faça a experiência, e a partir dessa experiência, você vai saber se você se identificou ou não com a atividade, se essa atividade te faz feliz. Que isso é mais importante, né? Eu digo, não importa se é correr, caminhar, a gente tem que encontrar alguma atividade que nos faça feliz. Sim. E é muito comum a gente ter isso caminhando do nosso lado na infância, atividades que nos deixam felizes, que a gente está se desenvolvendo. E lá na vida adulta, tem uma metáfora que eu gosto muito, fazer um parênteses, é de um autor chamado Rubem Alves. Ele foi um grande educador, autor, escritor, que deixou muitos livros, assim, materiais riquíssimos. E em um dos livros dele, ele falava que na vida adulta a gente começa a carregar numa mão a mala dos brinquedos e na outra a mala das ferramentas. E a gente poderia andar com as duas juntas, sem esquecer de que é importante também o brincar, o ato do brincar. Mas a gente, às vezes, acaba abrindo só a mala das ferramentas. Então, a gente começa a ficar sério demais, a se cobrar demais e começa a ter também medo de errar, que isso é bem comum na escola. É um dos fatores, inclusive, que mais interrompe o nosso processo criativo, o medo de errar. De a gente deixar de acreditar em nós mesmos, né? Uma coisa interessante disso aí, do medo de errar, é o lance de falar em inglês. Então, o Brasil é o país que mais tem escolas de inglês per capita no planeta Terra e é o país que menos fala inglês em relação às escolas que tem. E aí, conversando com professores, vendo vídeo e tal, e todo mundo chega na mesma conclusão, que é o medo de errar, é a vergonha de falar errado e de não comunicar direito. Aí acaba que estuda muita teoria, lê muita coisa, não coloca em prática por não ter essa desenvoltura toda, pelo medo, pela falta de coragem, acaba não praticando. E daí não fala, não coloca em prática aquilo que aprendeu. Tem tudo a ver com isso aí também. E eu queria também já emendar, Sabrina, que tu falou da gente fazer o que gosta, né? E é uma coisa que eu sempre ouvi falar também, vários palestrantes, vários mestres, né, de desenvolvimento pessoal, falando sobre isso, que a gente tem que fazer o que gosta que quem faz o que gosta não trabalha sequer um dia na vida. Só que daí, como é que a gente separa ou não tem que separar, na tua opinião, essas duas coisas? Porque, por exemplo, quando tu fala a gente fazer o que gosta, fazer o que nosso coração vibra, tem a ver com o lado de desenvolvimento pessoal, a parte de hobby, desenvolvimento emocional, espiritual, ou a gente consegue encaixar isso na vida profissional? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Porque a tendência maior, e a gente vê o que acontece aí fora, é que as pessoas elas trabalham em algo porque elas precisam trabalhar e elas têm aquela síndrome, né? Aquela coisa da sexta-feira e da segunda-feira, né? De amar a sexta e odiar a segunda, porque elas estão em algo que elas estão estritamente para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para sobreviver, e acabam engavetando coisas que gostam. Agora, como incentivar essa pessoa a fazer uma transição de carreira para algo que ela gosta de fazer, mas trazer isso para o âmbito profissional dela? Esse eu acho que é um baita desafio quando a gente fala em coragem, quando a gente fala em fazer o que gosta, quando a gente fala em doar energia para uma atividade, né? Porque a gente vive em sociedade, tem que ter o lance da grana, né? O boleto tá aí, a Receita Federal tá aí, a gente tem que pagar. E aí, como que a gente mistura a parte chata com a parte deliciosa da vida, na tua opinião? Fiquei curioso. Rafa, eu vou voltar um pouco para a gente poder chegar nesse tema que eu acho que angustia muitas pessoas. Quando nós olhamos para uma formação escolar,
a gente está vendo o nome formação. Se a gente for brincar com a palavra, que é algo que a gente faz muito em processo criativo, é um caminho para criar música, como o Arnaldo Antunes faz, para criar poesia, para trabalhar com pergunta divergente, enfim. Formação também vem de formar. Certo. Formatar. Formar, colocar todo mundo. Formar vem de formação, que é a ação de colocar todo mundo na mesma forma. Perfeito. Da mesma forma. E formatar... Divide a palavra que vocês já vão ter a resposta. É isso aí. E quando a gente olha para a palavra escola, a escola do grego significa tempo livre, espaço para reflexão, para o ócio criativo. E negócio, observem a palavra negócio, é a negação do ócio. Então, o que a gente tem muito hoje são escolas que se tornaram negócios. Porque quando a gente tem uma escola como um espaço para o ócio criativo, e eu não estou dizendo que é liberdade absoluta, não é isso, mas onde a gente respeita o tempo de cada criança. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma sobrinha que foi morar no Bahrein. Meu irmão é piloto internacional. Aí eles se mudaram quando ela tinha de 6 para 7 anos, que era o processo de alfabetização. Pô, que legal. E ali na época da alfabetização, qual era o contexto da biblioteca ou da leitura? Existiam mais de 200 livros que ela poderia escolher, com diversos temas. E os livros que estavam na letra A eram livros que tinham muita letra, pouca letra e muita imagem. E lá na letra Z já tinham poucas imagens e muito texto. Só que do A ao Z tinham todos os temas. Então, tu gosta de dinossauro e eu gosto de duende. Isso. E eu escolho o tema que eu gostaria de ler e tu escolhe. E não faz mal se acaba o ano e tu terminou na letra Z e eu continuei na letra A. Porque foi respeitado o meu prazer pela leitura e o teu prazer pela leitura. Tá. Ela, com 12 anos, lia livros e livros, já é poliglota e se apaixonou pela leitura. No Brasil, a gente já tem um contexto bem diferente, né? São 4 livros obrigatórios por ano. Normalmente, não tem essa possibilidade de diversos temas, da pluralidade, de respeitar a individualidade de cada um. E aí eu vou caminhar agora para um elemento que, se a gente estimular já lá na infância, nós teremos adultos felizes. Tá. Adulto, se a gente trabalhar com a etimologia da palavra, adulto pode vir de adulterado. Então, quando somos adultos, somos crianças adulteradas com o tempo. Sim. Nós nos perdemos de nós mesmos. Eu ia dizer, o que nem sempre é bom, né? Porque nos perdemos, às vezes, do que nos fazia feliz. Da essência, daquilo que... Isso. E aí, para falar das múltiplas inteligências, quem não conhece, eu vou abordar um tema anterior. Eu não sei se tu lembra do teste do QI. Tu lembra, Rafa? Sim, sim. O teste do QI mediu o quociente da inteligência. O quociente da inteligência... foi feito esse teste com o Garrincha. Certo. E deu baixíssimo o teste do QI do Garrincha. Garrincha foi, para quem tem menos de 25 anos, o Garrincha foi um grande jogador de futebol lá da época do Pelé, super importante para o Brasil. É bom lembrar, né? E o Garrincha teve um resultado baixíssimo no teste do QI dele. Só que daí se entendeu depois que o teste do QI mede 2 tipos de inteligência. Lógico, matemático e linguístico. Mas não medem a inteligência sinestésico-corporal, que no caso do Garrincha é altíssima. As pesquisas elas continuam e Howard Gardner desenvolve, então, a teoria das múltiplas inteligências, que é muito utilizada hoje, principalmente em forma teórica, mas na prática a gente ainda não vê na maioria das escolas. O que seria a teoria das múltiplas inteligências? Ela diz que todos nós temos todas as inteligências. Por exemplo, temos a inteligência sinestésico-corporal, que é a minha habilidade com o meu corpo, a espacial, a musical. Então, por exemplo, meu marido, ele toca música de ouvido. Isso não significa que a Sabrina, que não toca música de ouvido, não possa aprender, mas talvez eu vou levar 1 ano e ele vai levar 1 mês para aprender.
Tem inteligência lógico-matemática, linguística, tem inteligência existencial, estão desenvolvendo uma que é a palato-olfativa, que é como a gente seguia só através de cheiro. Olha aí. A sensibilidade que a gente tem para sentir sabores. Tem a inteligência intrapessoal, que é como a gente faz uma reflexão sobre nós mesmos. Interpessoal, que é a habilidade de se comunicar. Então, imagina que, se na escola nós trabalhamos e desenvolvemos as múltiplas inteligências, de forma igualitária. Então, observem. Educação física, quantas vezes tem na semana na escola, Rafa? Uma vez por semana. É muito pouco. Sendo que várias pesquisas... Pelo menos era no meu tempo, né? Não sei. Não, antes até eram 2 e agora andou caindo para 1. E às vezes ainda, em alguns espaços, quase como vira uma opção. Porque Sim. dá para fazer em outros lugares. Nem sempre, às vezes, a criança talvez faça, enfim. Ainda mais hoje em dia. E tem muitas pesquisas que comprovam que quando você faz exercício físico antes do teu exercício cognitivo, do teu trabalho cognitivo, do processo de aprendizagem, aumenta em 70% a assimilação do conteúdo se você se exercitar antes. Olha aí que loucura, hein? Por isso que a gente vê assim, em vários países crianças fazendo ginástica antes de começar a aula regular. Que legal. Então, voltando, quando a gente tem todas as múltiplas inteligências estimuladas, tu naturalmente vai te encontrar mais em umas do que em outras, porque são as que tu tem mais habilidade. E aí eu acho que reflete o que seria talento. Eu gosto de entender que talento é a maior facilidade que você tem para experienciar algo. Não significa que você não vai poder fazer outra coisa. Tá. Mas, nossa, no caso do Rafa, o Rafa sempre teve muita habilidade para se comunicar. Ele se apaixonou por isso. Tem uma palestra do Clóvis, eu não sei se chegou a ver, que ele fala que Vi várias. ele não sabia o que fazer da vida, que tem a ver com o que tu me perguntou. Tá. E aí ele narra que um dia tinha uma apresentação da escola, e aí ele, na hora que ele foi apresentar, que era o momento dele falar, ele começou a falar sobre o tema, e ele achou o máximo falar para a turma inteira. E ele ficou muito feliz com aquilo. Pode crer. E aí ele disse, puxa, agora está acabando o que eu tenho que falar, eu vou inventar. Sim. E começou a inventar coisa. Para continuar disse, falando. Mas isso é verdade? E ele disse, mas tu não sabe, professor? Sim. E continuou falando. Então, voltando, o que eu quero dizer? Que todos nós temos habilidades. Todos nós temos habilidades. Sim. Mas elas precisam ser estimuladas igualitariamente, pois somos diferentes. E, inclusive, isso, precisamos uns dos outros, pois somos diferentes, né? Sim. Então, é isso. No final da história, tem que... Aí volta uma outra palavra que sempre acontece aqui no House Podcast, Sabrina, que é a palavra autoconhecimento. O quanto as pessoas precisam cada vez mais entender e focar nessa palavra, né? Primeiro, eu acho que tenho certeza que antes de entrar em ação, para ter coragem, fazer o que tem que ser feito, tem que se autoconhecer para saber o quê, qual que é o caminho que a pessoa vai seguir. E o que te move? Exato. E às vezes parece clichê falar disso, né? Que a gente ouve tanto, mas eu vejo pouco se colocar em prática. Sim. Né? Então as pessoas elas estão no automático fazendo alguma coisa ali para pagar a conta, mas não fazem esse trabalho para realmente fazer o que tem que ser feito. Rafa, tem uma história que meu pai me contou que traduz isso. Conta a história de um homem que está em cima de um cavalo e ele está andando e aí ele encontra um outro cara na rua que diz, e aí, para onde é que você está indo? Me pergunta. E aí, para onde é que você está indo? Não sei, pergunta para o cavalo. Então tem a ver com isso. A gente delega o sentido da nossa vida para os outros. Então, se a gente tem muita gente passando fome, não tem? Sim. Mas tem um dobro passando fome de sentido de vida. Por que não? Olha só que profundo isso. Tem muita gente passando fome. Mas tem um dobro passando fome de sentido de vida. Pesado, hein? E Pesado. aí, se a gente olhar agora, então, para esses pais que estão com crianças em telas, por exemplo, que estão delegando a formação que deveria ser nesse estado de presença, porque a criança ela se constrói através do encontro. A identidade da criança se forma através do encontro, através da ação, da atitude. Né? E aí é grave, aí é muito grave. Voltando agora lá para o processo criativo,
Meu filho teve uma experiência que marcou muito a nossa vida. Quando eu tinha o meu primeiro filho, que já tem 22 anos, ele tinha 6 anos de idade. E eu não sei se tu lembra, se tu passou por isso, mas quando a gente vai na escola tem o dia do brinquedo, o dia da fantasia. Uhum. Ele foi para a escola num dia da fantasia com uma fantasia que ele criou. Uhum. Porque ele disse, ai, mãe, então vamos criar o super-herói. Pronto, cria o super-herói. E escolheu o tecido, escolheu os poderes e tal, e criou o Homem-Raio. O Homem-Raio. O Homem-Raio. E ele chegou na escola feliz, tinha desenhado, comecei o figurino, levamos na costureira, tudo. E quando eu busco ele da escola, ele vem chorando. Eu disse, que foi, filho? Os meus amigos não aceitaram o Homem-Raio porque disseram que o Homem-Raio não existe. E aí, então, eu e meu marido decidimos fazer uma festa mais caprichada aquele ano na casa da vovó e fizemos banner de Homem-Raio, convidamos todos os amiguinhos que vieram vestidos de Batman, Homem-Aranha, Batman, Homem-Aranha. Aquilo que está no padrão, Batman, que está no embalo. Chamamos uns amigos de um cunhado meu que acabaram se vestindo de Liga da Justiça. E vieram uma Picasso preta com música do Batman. Estacionaram. Chamaram o Homem-Raio, mostre os seus poderes. Aí ele faz uma cambalhota, ele imita o que ele sabe fazer e aceitam, então, o Homem-Raio na Liga da Justiça. Sim, legal. Pô, no final sensacional. Da história, as mães me ligavam porque queriam o telefone da costureira, porque agora tinha o Homem-Meleca, o Homem-Areia e tantos outros super-heróis que eram criados porque as crianças puderam sonhar e puderam criar. Meu Deus do céu, cara. E porque foram estimuladas. Que reflexão que isso traz. Porque elas têm que acreditar em si mesmas. As crianças elas têm que ser ouvidas também. A criança tem muito mais para nos ensinar do que a gente a elas. Mas, Sabrina, isso não há dúvida. Olha a gravidade disso que tu acabou de falar quando tu pensa que a maioria dessa criançada está na frente de uma tela, todos eles seguindo um padrão. Talvez na época, teu filho tem 22 anos. Quando aconteceu isso aí, nem tinha essa super tela como tem agora. E conexão, exatamente, entendeu? Agora, tu imagina essa galera que ela cresce padronizada num trilho, num caminho que tá todo mundo ali. E a gente tava falando agora, eu tava questionando agora sobre autoconhecimento para ter coragem de mudar e fazer aquilo que gosta como forma de ganhar a vida, inclusive. Né? Tá indo para um caminho mais distante, inclusive, se tu pegar nesse exemplo que tu deu agora aí. E, Rafa, assim, olhando para essa geração que está vindo agora, que está no ensino médio, 70% dos estudantes que estão no ensino médio vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Sim. Então, se eles não tiverem essa escuta, esse estímulo às múltiplas inteligências, acreditarem em si mesmos, porque eles vão ter que criar muito. A gente vai ter espaço novamente para o ócio criativo, né? Sim. Coisas que são só manuais, vai ser substituído, já está sendo substituído. Então, isso vai se tornar cada vez mais efetivo, né? Essas ações. Elas têm que... Não, e hoje eu li um negócio que essas crianças que estão nascendo agora, elas já vão crescer, não é que elas vão crescer conectadas, elas vão crescer no mundo da inteligência artificial já. Já vai ser o natural, o normal, o brinquedo inteligente que vai falar, interagir, fazer um monte de coisa. Então, cada vez mais esse estímulo essencial, natural, humano, que tu está trazendo aqui como proposta lá do teu trabalho, inclusive, do teu dia a dia, inclusive, não, a gente está falando de crianças, mas para adultos, para os jovens, né? Vai ficar cada vez mais raro, escasso, necessário. Sim. Olha que dramático. Quando a gente aborda o tema da educação e da criatividade, tem uma coisa que é importante reforçar, Rafa, e que eu acho que faz a gente até pensar sobre as nossas atitudes em casa como pais, que é como a gente age e em que frequência cerebral a gente se encontra quando a gente está agindo com os nossos filhos. Ou com os nossos parceiros, ou com os nossos amigos, ou com a nossa mãe, com o nosso pai. Porque o cérebro humano ele se divide em diversas frequências, né, dependendo do estado que a gente está. Mas se a gente vamos falar sobre as 4 principais. O delta é quando a gente está num estado de sono profundo, liberando o hormônio do crescimento, as ondas cerebrais são simétricas. Aí a gente entra em teta,
onde a gente também pode estar até num sono leve, mas é um estado muito tranquilo, ondas simétricas. Entramos em alfa. Alfa, a gente já consegue agir. Mas tu está aqui me perguntando, eu estou me sentindo à vontade contigo, ninguém está cobrando nada de ninguém, e a gente está conversando, e existe uma ação e uma reação. Perfeito. E aí a gente vai falar da última, que é o estado que a maioria das pessoas se encontra, que é o estado beta. No estado beta, as ondas são erráticas, as ondas cerebrais. Que é quando a gente libera cortisol e a gente só está estressado. Estressado é o estado que vai gerar estresse. Então, tu fala, eu só arrebato. Tu fala, eu só arrebato. Então, filho, olha isso aí jogado no chão. Olha aqui o que tu fez, derramou tudo. E isso é muito comum, porque observem que, nesse estado aqui, o que a gente tem? Crianças com medo. Crianças com medo do pai, crianças com medo da mãe, do professor estressado. E no medo, a gente não cria, a gente já falou lá no início. A gente fica paralisado. A gente não faz uma pergunta porque tem dúvida quando a gente está com medo. A gente fica quieto. Quando a gente está entre teta e alfa, que tem onda simétrica, é onde acontece o processo criativo e o processo de aprendizagem. É aqui. Então, a aprendizagem, ela só acontece num estado onde eu me sinto acolhido, onde eu posso ser ouvido e respeitado pela minha opinião. Que é o que raramente tem acontecido. Até porque, se a gente for falar, então, do meio que a gente vive, da tela, voltando para o que a gente estava falando, é tanto excesso de informação o tempo inteiro. É uma geração tão imediatista que, se eu não tenho tal coisa logo, eu já estou estressado, liberando cortisol, eu já estou em beta o tempo inteiro, estressado, e eu quero tal coisa agora, e é para ontem, eu quero um novo presente, e a realização ela está acontecendo nesse formato, que é diferente, porque antigamente você estudava para daí um dia conseguir alguma coisa. Você desejava um brinquedo para talvez um dia conseguir aquele brinquedo. E hoje em dia a relação está diferente com as crianças. Tá, toma isso aqui. Ou vejo mães falando, vai, te comporta, que daí no final a gente passa no McDonald's. Então, o assassinato da saúde, junto com o assassinato. Sim. Sabe? 2 assassinatos. E por um imediatismo de você querer paz num momento. Sabe? Que paz é essa que está se construindo, que não é uma relação de verdade, né? E sabe, Sabrina, que hoje mesmo eu estava pensando numa frase que a gente sempre ouviu, e que é bem isso que tu falou aí, porque de uma forma errada ela é muito prejudicial. Que é o negócio de viver o momento, né? Que a gente tem que viver o presente. A gente ouve muito isso. Concordo. Só que, se a gente exagerar nisso, acontece isso que tu tá falando aí. Acontece o lance do prazer imediato, acontece o lance da falta de planejamento, né? Porque eu vi um vídeo esses dias de um outro palestrante falando assim, que o futuro constrói nosso presente a partir do momento que tu sabe onde tu quer chegar. E né? aí tu faz suas escolhas com sabedoria. Aí tu faz as suas escolhas com sabedoria, até porque tu sabe onde tu quer chegar, tu para calcular a rota e tu fala, cara, eu preciso fazer isso, isso e isso para chegar lá. Então tu constrói o teu presente. E sem pular etapa. Sem Porque pular a gente etapa. precisa entender que é esse processo. Então tu simplesmente viver o presente como é pregado de uma forma muito romântica aí, também é prejudicial. Sim. Porque senão, vou beber porque é hoje mesmo, a gente tem que viver a vida, né? Ou vou comer do jeito que eu quero porque o negócio é agora. E aí? E o amanhã? E o depois? Aquela velha, tem até um meme, né? Vou gastar mesmo porque amanhã não sei nem se eu tô vivo. Aí aparece o cara no outro dia vivo e sem dinheiro, né? Vivo e endividado. Sim. E é assim, a maioria das vezes é assim. Sim. Isso é bem habitual, né? E essa geração agora que vive essa cultura da distração excessiva e do imediatismo excessivo, entra também uma outra cultura que começa a nascer junto, que é a cultura do consumo, né? Que o Google o tempo inteiro está ouvindo o que a gente está falando. Exatamente. Então as coisas são ofertadas de uma maneira que eu acho que o grande problema que a gente tem hoje tem dados que foram feitos, que toda a informação que a gente tem registrada do início da civilização até 2013 correspondem à quantidade de informação que é registrada e criada a cada 2 dias.
Então, a quantidade de nuvens que tem e tudo mais. É muita então, loucura. a gente vive numa cultura de tanta distração, tanta oferta, tanto consumo, que o grande problema agora se tornou o que eu escolho ver, o que eu escolho acreditar. Tem um livro que eu ainda não li, mas quero ler, que se chama O Nexus, meu pai está lendo, que é do Harari. É um autor israelense, é um livro mais contemporâneo. Do Homo Deus, do Sapiens. Isso, desses outros, né, que ele já escreveu antes, e que aborda justamente a história verbal, a história registrada, e na verdade aqui a gente tem que, né, reforçar que ela é registrada por pessoas que também têm suas ideologias e suas interpretações. Perfeito. Então a gente tem registro de fatos reais e de fatos mitológicos misturado. E o que a gente faz agora, daqui para frente, diante disso, da inteligência artificial e tudo que tem, e quais as escolhas que a gente vai fazer para que a gente ainda consiga se conectar com o humano, né? Com o outro. O desafio vai ser cada vez mais esse, né? Sim. Essa conexão humana, tô vendo que vai se tornar cada vez mais rara. Pode falar. Tá. Não, é porque eu vou lembrando de algumas histórias que eu vivi aí na área da educação e algo que se perdeu muito com a solidão dos apartamentos. O Nelson Rodrigues tem essa frase. Ele diz que hoje a gente vive a solidão dos apartamentos, né? Não existe mais pé de carambola, árvore para subir. E as crianças, elas vivem na solidão do apartamento, não é? Tem mães que acham, e pais, que acham que o filho está seguro ali no quarto, um celular, mas ele está em qualquer outro lugar e não está andando de bicicleta em risco, né? Na solidão do apartamento. Totalmente, né? E tu vive na solidão do apartamento? O cara tá sempre em casa, né? Tá sempre... Sim, mas agora, voltando. Quem tem ainda um espaço para poder botar o pé na grama hoje em dia? É muito raro, né? E aí, quando eu falo isso, é porque eu estou voltando lá para a frequência cerebral. Porque quando a gente pode botar o pé na grama, as nossas frequências cerebrais elas se tornam simétricas. Isso é comprovado. A nossa energia se equilibra. É onda mesmo. É onda. É física. Sim. E a Renata Meirelles é uma educadora que viajou ao Brasil fazendo uma pesquisa sobre brincadeiras da cultura popular. Aí ela vai lá para o norte e encontra uns meninos jogando peão, assim. Um peãozinho feito de uma semente. Transformar a semente. Passa uma tarde na terra batida, brincando. Aí, no outro dia, ela passa num lugar que eles brincaram e encontra o peão esquecido lá. E ela prontamente pega o peão, vai lá na casa dos meninos e diz: olha, vocês esqueceram o peão lá. Aí eles respondem: por que isso, tia? Isso foi ontem. Aí é que eles falam sobre o estado de presença. Sim. Ela segue a rotina, pesquisando as brincadeiras, e ela chega em Minas Gerais, um lugar, eu acho que foi em Minas, onde crianças faziam bolinhos de terra. Ela fotografa esses bolinhos de terra, ornamentados com flores, e mostra isso em escolas de São Paulo. Rafa, qual que tu acha que foi a pergunta que as crianças mais fizeram para ela? Que sabor que era o bolo? Se era de chocolate. Olha só a resposta, Rafa. Não, a pergunta. Onde as crianças encontraram terra para brincar? Aí tem uma proposta de uma educadora chamada Ana Tomás, que se chama Desescolarização. É baseada na história da vida dela, com o filho dela, que chega uma hora que não quer mais ir para a escola. É como se fosse... O Rubem Alves fala da história do Pinóquio às avessas, né? Porque o Pinóquio é o bonequinho de madeira que chega na escola e sai com o coração. Hoje as crianças entram com o coração e daqui a pouco não querem mais ir para a escola. Infelizmente, a gente tem muito isso, né? Isso acontece muito. E na desescolarização, ela narra um fato do filho, com 6, 7 anos, que está na escola fazendo um projeto com um amiguinho. No dia da apresentação, eles decidem cavar um buraco, né? Essa era a pesquisa deles. E aí, o pessoal pergunta por que então eles tinham decidido cavar o buraco, e eles respondem: a gente decidiu cavar um buraco perto do muro da escola para fugir da escola. Meu Deus do céu. Cara, a gente loucura. fala isso da escola, mas isso é assim, é a escola, é a casa, é o lar, são as ausências. E eu até quero voltar um pouquinho na nossa conversa aqui, né? Porque aqui é o bate-papo, a gente vai trazendo os insights do que a gente vai falando aqui. E a gente está falando muito da educação, a gente está falando de crianças, de jovens, né? Tu falou ali sobre o acolhimento que te gera um ambiente para tu ser criativo, para fazer as coisas e tal. Aí naquele momento que tu falou aquilo, até
me veio o seguinte pensamento. Hoje, né, eu não vou entrar em política aqui, o assunto, não é o assunto, não vou aprofundar. Mas nesse cenário que a gente vive, que está dividido, né, lado A e lado B, e tem toda essa questão de censura, de cancelamento, né, tem toda uma patrulha acontecendo de ambos os lados, a coisa não está fácil. E dá para se perceber que tu não tem um ambiente livre para expressar, para criar, para falar, porque há um receio, né, de tu não precisa nem ser um policiamento, uma patrulha política, não é isso, mas uma coisa de rede social mesmo, das pessoas cancelarem as outras, né, botar lá os haters, né, estão aumentando e tem um monte de comentário negativo lá, e isso pode e desestimula algumas pessoas a criarem, a estarem ali, até por elas não terem um preparo, talvez, para receber uma crítica, um comentário negativo, essa perseguição, né, quando se trata de um conteúdo nem só de política, de qualquer coisa que tu coloque lá e possa polemizar, né? Então, a gente está falando de criança, mas isso acontece. Será que isso que eu falei agora, na tua opinião, é a realidade do adulto e isso priva o adulto hoje também de fazer essa produção? Eu acho que são várias situações. A primeira, eu acho que não existe lado, porque somos todos iguais. Isso seria o ideal. E moramos todos na mesma terra. Mas existem pensamentos que divergem e que a gente poderia... E aí é um problema que a gente tem hoje em dia, conseguir manter a dialética. Porque é como se a gente vivesse com monólogo só. E não existe mais uma escutativa. Porque o que seria a dialética se não eu tenho uma ideia, o Rafa tem outra ideia. Mas juntos a gente consegue ir trocando as ideias e talvez formular uma terceira ideia. Que era o que os filósofos faziam. Hoje em dia não. Tem 2 monólogos e um embate de ideias. Tem uma imagem muito legal que é a imagem de 2 burrinhos. Imagina que tu é um burrinho, eu sou um burrinho. E a gente está preso por uma cordinha. Conseguem imaginar? Aí a gente está preso por uma cordinha. Lá tem uma moita. E aqui tem uma moita. Tu quer comer naquela moita, eu quero comer nessa, tá? Então vamos lá. Vai ao mesmo tempo, Rafa. Entendeu? Não tem como. Agora, se a gente vem para cá e come aqui, e vai para lá e come lá, tem dialética, porque tem troca de ideia e tem escuta. Mas será que a gente está caminhando quando tu pensa em sociedade, quando tu vê tudo que está acontecendo aí? A gente, até o Yuri, como é que é o sobrenome dele? O Harari. Harari. O Homo Deus, ele fala disso, né? Que a sociedade, o gráfico é de ascensão. Por mais que a gente veja que ainda acontecem várias barbaridades, tem guerra acontecendo, né? Se tu pegar ao longo a história como um todo, a sociedade está em desenvolvimento. Beleza, é um gráfico de ascensão, um gráfico crescente. Tá. Mas esse exemplo que tu deu agora aí, será que a gente não está mais distante do que deveria, em pleno 2025, dessa realidade de entender? Não, cara, vamos junto lá, depois a gente vai junto do outro lado. Tu não sente que isso está acontecendo, Sabrina? Eu acho que depende das pessoas que a gente convive, né? Pode ser. Eu sempre penso que eu sou privilegiada em vários aspectos, assim, tanto no âmbito familiar quanto os amigos que eu escolhi ter do lado, que são pessoas que mesmo a gente às vezes tendo muitas divergências, e existem inclusive divergências políticas, a gente tem troca, e troca com respeito, sabe? Então talvez seja isso, talvez eu seja realmente privilegiada então, nesse sentido, então sabe? Tá tudo certo. E se a gente for olhar então por esse outro lado, né? De haver muito embate, pode ser pelo excesso de julgamento também. Porque eu nem escuto e nem me coloco para tentar entender o ponto de vista do outro e eu já estou julgando o tempo inteiro, né? Porque a gente é educado a julgar o tempo inteiro, a gente começa sendo julgado pela nota. Então, ou a gente se cala, ou a gente levanta a bandeira. Por que não pode só haver um espaço de diálogo, né? Sim. De buscar entender, né? Sem necessariamente ter que começar já agredindo. Sim, sim. Tu falou do teu círculo, do teu âmbito familiar, que, né, tu tá cercada de pessoas que entendem o teu trabalho, as tuas colocações, tua forma de pensar a vida.
E eu até eu trouxe isso para a mesa aqui, quando a gente fala de internet mesmo, né? Que fala-se, tem todo um debate sobre regulamentação, aí a Big Tech vai lá e fala que vai tirar filtro e tal, justamente porque, para falar fora da nossa bolha aqui, né? Das nossas famílias, da nossa vida de Joinville. Sim. Né? A internet internacional, ela tem essa coisa dos dois burrinhos ficarem puxando cada um para o seu lado. Tu trouxe um exemplo fantástico, porque é o que eu sinto que está cada vez mais forte, essa coisa de cada um puxar para o seu lado. Né? Além da nossa bolha. E tem a ver com isso também, se a gente for olhar por um prisma maior, agora tu falou do próprio filtro, né? Os problemas todos que um filtro gera, e um psicólogo está olhando para isso, um psiquiatra está olhando para isso, mas o pessoal do marketing está olhando de outra forma. Então, quais são os contextos de cada um para que eles possam encontrar um consenso, né, com isso? Mas que, de fato, está gerando muita doença, tá. É verdade. Não, e assim, aí quando tu falou, tu trouxe um negócio sensacional aqui, que tu falou, cara, os meus amigos, a minha família, tu tá dentro de um ambiente que tu tem tu criou né, vocês criaram esse cenário para conviver de uma maneira mais saudável, né? Então, se cada família, se cada grupo tivesse isso, faria um grupão maior com todo mundo, com vários grupos que se entendem e que se respeitam. Sim. Também é uma estratégia. Sim. E aí entra esse trabalho maravilhoso que tu faz lá, e eu falei no início, né, para crianças e tal, porque eu vi uma criançada lá no dia que eu estava lá, mas principalmente para adultos, né? Então o adulto que entra lá e sente esse clima e esse ambiente e a forma como tu conduz as coisas, acaba que respinga lá na casa dele também. Sim, né? Sabe que eu tenho maridos que ligam, agora janeiro, já tem gente ligando dizendo assim, quando vocês vão voltar? Minha esposa precisa voltar logo, porque ela chega em casa tão feliz, tão feliz. Legal, cara. Ai, mas é sobre isso, é sobre a gente poder se reconectar e voltar a acreditar na gente, né? Que tem a ver com o que a gente falou lá no início, Rafa. Sim. E acreditar não só na gente, mas acreditar nos projetos que a gente tem. Voltando a falar sobre criatividade, né? Sim. Como o trabalho que tu tem com o podcast, que a gente falava quando a gente se encontrou. Quando a gente acredita muito e ama o que a gente faz, a coisa acontece. Ela vai para frente, né? Sim. Sim, pode. Eu tô olhando aqui. Não, eu tô te ouvindo. É que o Rafa é multi também, hein, gente? O Rafa é multi. Não, tô te ouvindo aqui assim, ó. Tem participação do chat aqui. Ah, que legal. Então, por exemplo, ó, vou ler um comentário aqui, ó. Boa noite para todo mundo que está nos vendo aí. Aí tem um comentário. Acredito que estamos num gap de alto, onde o que faz levar essa alta constante todos os novos dias existe descobrimento e novas opiniões, inovando dialogando com um novo conhecimento do dia. Tô falando aqui sobre essa super conexão que a gente está o tempo todo recebendo informação, né? E aí não é mais o tempo da Barça, que a gente tinha as respostas todas na Barça. Era uma vez. Sabe que tem uma história do Sócrates, que ela é bem bonita, que conta que o Sócrates estava nos mercados públicos de Atenas, e aí o pessoal ficava oferecendo as coisas. Olha, quer comprar? E aí ele respondia, não, só estou vendo quantas coisas existem e que eu não preciso para ser feliz. Olha só, baita reflexão, hein? E ainda mais hoje que... Quer saber fazer escolhas, tem a ver com isso. Que é quando eu digo não para o embate, eu digo sim para o diálogo, para a dialética. Eu digo não para a agressão. Sabe? Sim. E também está tudo bem se as pessoas não pensam igual a você. Está tudo bem, porque as pessoas são diferentes, sabe? Isso não significa que você tem que ficar de mal com ninguém. Está tudo certo. A gente pode conviver em harmonia sempre, né? Essa é a ideia, inclusive, aqui do House Podcast. Trazer as pessoas para a gente trazer conhecimento, informação, coisas que nos levam para o desenvolvimento pessoal, profissional, para comunicar melhor. E, com certeza, existem pessoas que têm pensamentos diferentes e que vêm aqui e que eu faço a questão que isso some, né? Que a soma vai te levar a novas reflexões, novos caminhos, novas possibilidades de tu andar na Terra e ter uma solução diferente para os seus problemas. Sim. Essa que é a ideia aqui. E eu até queria aproveitar, Sabrina, e te pedir assim, quando a gente fala, a gente está falando muita coisa
sensacional aqui que trazem reflexões. As pessoas vão ouvir isso, vai gerar muita coisa, muito debate, beleza. Mas, se fosse para eu te perguntar, um exercício para se colocar em prática, uma coisa assim diária, cotidiana, que te faz bem ou que tu recomenda para as pessoas, para aquela pessoa que está nessa jornada de buscar se entender, né? Cara, que caminho eu vou seguir? O que realmente me faz bater o coração? Tu tem alguma dica prática, assim, aquela coisa para colocar em prática hoje? O cara vai ouvir, a pessoa vai ouvir e vai, vou fazer isso. Vou mudar esse hábito, por exemplo. Rafa, eu vou falar uma coisa que eu faço comigo. Boa, né? boa. Que funciona em mim, né? Isso aí. Porque eu acho que a gente sempre tem que se basear nas nossas experiências sensoriais, assim. Preste atenção na sua respiração. Muito bom. Quando a gente nasce, qual é a primeira ação? A gente precisa respirar. Uhum. Pessoas desconectadas são pessoas que têm normalmente uma respiração muito curta. Ela está só aqui em cima. Então, tem dias que eu também não estou legal, né? Uhum. Também tenho minhas preocupações. Eu também sou empresária, tenho que dar conta de uma empresa, sabe? Nesse país. A gente está no Brasil. Tem várias situações que são complexas, assim, que a gente tem que lidar, que estressam. E aí, minha mãe é minha fada, eu digo, né? Mas não é minha fada porque passa a mão na minha cabeça. É porque ela diz o que eu preciso ouvir. Uhum. E ela me faz enxergar coisas que eu preciso melhorar. E eu percebo certinho, quando estou perto da minha mãe, eu percebo se a minha respiração ela está ou não em equilíbrio. Ou quando, sei lá, quando eu tenho que enfrentar alguma coisa, quando eu vou fazer algo novo, quando eu tenho que me botar à prova de algo, como é que está a minha respiração? Como é que está a minha conexão comigo? Porque quando a gente tem controle sobre a nossa respiração e faz uma respiração mais profunda, inclusive, a gente começa a liberar a face, a gente começa a liberar os músculos, a gente dá espaço. Vou fazer agora. Respira. Muito bom, muito bom. Respira, muito bom. esvazia. Esvazia também os pensamentos. A gente não precisa estar o tempo inteiro pensando, sabe? Minha mãe sempre fala isso. Menos, menos. Sim. A gente se cobra muito hoje em dia, né? Até porque a vida está muito acelerada. E parece que a gente sempre tem que estar sendo produtivo, né? E se eu estiver num momento de crise, que eu não estou me encontrando, como que a gente falava antes, é como se isso é um problema, e isso parece que é um problema e é o fim da vida, né? Muita gente vivendo depressão profunda. Mas tem como recomeçar. Sempre tem como recomeçar, né? Se reconectar. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito na força do rio, é uma metáfora que eu costumo usar para os meus alunos adolescentes, quando eles estão em crise emocional. Olha para o rio, olha para o Piraí, olha para qualquer rio. Quando as águas estão lentas e o rio está profundo, a gente não vê tanta correnteza, né? Mas quando a gente vê o rio bem raso, com muita pedra aparente, a gente sente que o rio está com muita força, está com muita velocidade. Mas então, quando a gente tem muita pedra na vida, tenha força, siga em frente, porque águas profundas virão novamente, que são os ciclos da vida, né? De reconstrução. Sim. Sensacional, muito bom. Muito bom ouvir isso, dá até um alívio. Respirou, Rafa? Te ouvir falando, traz essa tranquilidade, traz essa paz, que legal. E tu vê, eu tinha ouvido falar 1.000.000 de vezes o teu nome. Eu sou do Rio Grande do Sul, minha família chegou aqui em 2003, então são 22 anos agora. E eu já tinha ouvido falar o teu nome várias vezes, né? De pessoas que eu conheci e tal. E, Sabrina Lerman, tal. E a gente nunca tinha se conhecido, né? Nunca tinha conversado. Essa famosa Sabrina. Agora a gente vai entrar no... Eu quero te perguntar sobre o teatro, né? Como que o teatro impacta nisso tudo. A gente vai falar em seguida sobre isso. Mas só para concluir o negócio da famosa Sabrina aqui em Joinville, que faz um trabalho excelente, que todo mundo, quando fala legal, fala bem, sim e tal. E não foi diferente, Sabrina. Agora, a última vez que eu fui lá, e daí eu te dei a ideia do estúdio, né? Aí lembra que eu te falei do Julai? Sim.
que tem o estúdio e tal. Eu falei pra ele. Ele, claro, a Sabrina eu conheço. Eu fiz um trabalho com ela no Sesc, não sei o que, lá, de teatro e tal, não sei o que. Já gravei um negócio, já produzi e tal. Eu falei, cara, é 100%, é unânime. Todo mundo conhece a mulher. E teve uma experiência legal, profissional. Cara, sensacional. E daí, mas no dia eu falei, tu não... Eu acho que o nome me era comum, mas faz tempo que a gente deve ter se conectado lá no Sesc. Sim, é que é muita gente, eu te entendo que é muita gente, né? Que passa lá no teu trabalho e tal. E daí eu achei engraçado isso, entendeu? Que eu falei com a Sabrina, assim, do espaço. Ele, claro, eu conheço, vou marcar com ela e tal. Então vocês já até se conhecem, né? Que legal. Mas aí eu queria agora aproveitar para falar do nosso assunto que nos levou a gente a conhecer semana passada, que é o teatro. É o teatro, a peça. Quero que tu fale sobre a peça e o quanto o teatro é um instrumento de comunicação também, né? Uma escola de comunicação para quem precisa, para aquele adulto que quer falar mais, melhor, quer gravar, quer produzir. O teatro é um caminho para isso também, né, Sabrina? O teatro é um caminho, é uma ponte. O teatro é uma ponte consigo e com o próximo. É uma arte que só existe no encontro com a plateia. É a arte do encontro, né? É a ação do encontro que faz com que tudo aconteça. Uhum. E o teatro ele entrou na minha vida num momento muito inclusivo. Eu fazia dança, tive uma lesão, e aí, naquela época, se ouvia muito de alguns médicos, não vai mais poder dançar. Hoje em dia, né, a gente já tem um olhar bem diferente. E daí, naquele momento, eu conheci o teatro. E de todas as artes que eu pratico, caminhei pelo cinema, pela dança, pelo circo, o teatro ele é extremamente inclusivo. Tudo pode ser inclusivo, né? Uhum. Mas o teatro, em qualquer momento da sua vida, você é lesionado, você sem falar, você sem voz, você sempre é incluído o tempo inteiro. Uhum. E grandes amigos construí através dessa arte, assim, sou extremamente grata. Uhum. E muitos aprendizados, grandes mestres, inclusive os primeiros começaram aqui em Joinville, meus primeiros professores, Uhum. que me despertaram isso, e é uma ferramenta fantástica para a gente se desenvolver, para a gente acreditar nas nossas ideias, um espaço sem julgamento, para a gente ser aceito como a gente é, para a gente trabalhar também o que é ridículo na gente. O trabalho mais difícil que eu fiz como atriz na minha vida foi o trabalho do palhaço. Porque o palhaço não é você ser bobo para o outro rir de você, não é isso. Uhum. Não é você botar só uma roupa engraçada, não é isso. Você fazer uma piada, não é isso. O palhaço no teatro, quando a gente trabalha, que é o clown, né? Quando você veste um nariz vermelho, e que no caso do Chaplin não tem o nariz vermelho, mas é um palhaço também. Uhum. Quando você veste o nariz vermelho é uma máscara. Uhum. Mas colocar essa máscara é colocar a menor máscara do mundo. Então, quando você veste essa máscara, você aumenta tudo que é ridículo em você para que o outro ria de você. Então, é um dos trabalhos mais difíceis que a gente pode fazer. E trabalhar com isso, com essa efemeridade que o teatro traz, é também te colocar num estado de presença na vida. De que a vida é efêmera o tempo inteiro. De que tudo está passando o tempo todo. E da importância desse encontro, dos estados de presença que a gente está vivendo constantemente. A Fernanda Montenegro, tive a oportunidade de estar numa palestra com ela quando eu fazia faculdade. Ela foi nos visitar lá no curso e ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu acho que... Não sei se vai ser uma finalização nossa, mas seria com chave de ouro. Ela dizia assim, que quando ela agradece a plateia, ela faz esse movimento. Porque ela diz que as palmas precisam passar e ir embora. Porque amanhã é um novo espetáculo. Olha só, pô, e a sensacional. vida é um constante recomeço. E isso tem a ver com a força do rio. Você está num momento difícil, você se reconstrói. Sabe? Acredite em você. Só talvez a gente não está conseguindo enxergar a solução quando a gente está num momento complicado. Para fechar, acho que é isso. O teatro ele representa essa unidade, né? Porque a gente pode trabalhar com as individualidades, respeitando todos, trabalhando questões da oratória, como tu falava, né? A presença cênica, a confiança, mas dentro do ritmo de cada um,
para a conexão com a sua respiração, com E- o seu pensamento. Em posição de voz. Sim, presença vocal, ação vocal, que é uma coisa que a gente estuda que é fantástica. Inclusive, foi a minha dissertação, tudo. Eu cheguei a trabalhar em cima disso. Quando a gente trabalha, não uma voz monotonal, mas uma voz que é ascendente, uma voz que é descendente. Trabalha silabado, trabalha com sensações diferentes, com uma voz que está empurrando algo, uma voz que está fazendo carinho. Então a gente brinca muito com tantas Que legal. imagens, sabe? A gente, de fato, cria o tempo inteiro, mas você pode criar na sua área também. Isso, essa Não aqui. é só quem trabalha com arte. Inclusive, no meu mestrado, a gente trabalha muito com pergunta divergente, que é um caminho fantástico para a gente se tornar criativo. Embora as provas são objetivas, a grande maioria ainda hoje em dia. Se a gente trabalhar com perguntas divergentes... Quer ver uma pergunta divergente? Vou fazer primeiro uma outra. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome completo? Meu nome? Rafael Anchieta. Pergunta convergente. Tá, Agora vai lá. Pergunta divergente agora. tá. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou um cara que gosta de produzir conteúdo e me comunicar com outras pessoas. Ok, agora responda isso através de movimento. Através de movimento. É. Ok, e o que mais, Rafa? Porque você é muito mais do que isso. É, Apaixonado pela vida, pela natureza, por... um cara que deseja fazer com que as pessoas conversem mais, se entendam mais, dialoguem mais. Muito Que bem. acredita na solução dos problemas com diálogo, com comunicação, Muito com bem. sentar e conversar. Eu acredito muito nisso. Rafa, outra pergunta divergente. Do que nós somos feitos? Do que nós somos feitos? Posso te dar um exemplo? Pode. Então vai lá, vou ler, tá? Porque eu acho que esse vale tu a tem pena. a tua, Eu tenho tu uma tem uma resposta- cola aberta aqui. Não, eu tenho uma resposta de uma aluna com 14 anos. Tá, A pergunta divergente foi essa: do que nós somos feitos? tá. Que é o pensamento que falta na escola, o pensamento do estímulo divergente, né? Então, do que nós somos feitos? Ela respondeu assim, deixa eu encontrar. Do que nós somos feitos? Isso foi de um menino. Do que nós somos feitos? Resposta: uma porção generosa de amor, um punhado de desejo, uma colher cheia de coragem, meia xícara de paixão, 2 copos de criatividade, uma pitada de tristeza e outra de desilusão, meio quilo de sonhos, muitas gramas de imperfeições, um pacote de curiosidade e felicidade a gosto. Misture tudo devagar, não bata com muita força para não magoar. Cuidado com os ingredientes mais complicados em altas quantidades, podem amargar a receita. Deixe a massa descansar, depois leve ao mundo e deixe amadurecer no fogo baixo. Pode demorar. Sirva em grandes quantidades e, para acompanhar uma garrafa de pessoas que te façam bem, sugiro 1 litro de amigos. Ou algo mais refinado, como um amor. Que legal, que sensacional. E a gente teve várias respostas. Então, trabalhar com processo criativo é isso. É trabalhar com pergunta divergente. Cada um vai responder de alguma maneira. Do que nós somos feitos? Como somos feitos? Como somos feitos? Perfeitos? Defeitos? Resposta de outra aluna. Com 14 anos de idade. Muito bom. Tu conhece um educador chamado Ken Robinson? Não. Ele tem vários livros sobre educação criativa, né? Aborda bem essa área. E ele tem uma narrativa que eu acho ótima. Ele conta uma história de uma professora que vê uma criança fazendo um desenho. E aí ela pergunta: o que você está fazendo? Deus. Mas como você está fazendo Deus? Ninguém sabe a imagem de Deus? Calma, calma. Em 5 minutos você já vai ver. Tá aí. Que é a imagem da criança. Sim. E é sim, isso, sabe? Sim. Sensacional. Esse lado, exercitar esse lado criativo, principalmente em adultos, né? Tá tão cinza, né? Se tu parar pra analisar. Tá tão flix. É. Sabe o livro do Ziraldo? Que é tudo colorido e daí tem uma cor que não acha seu espaço, que é o cinza. Que ele não tem nem nome, coitado, não tem espaço para viver. É isso.
Porque a gente foi ficando com tanto medo de errar, julgado o tempo inteiro, que a gente para de criar. Tem uma pesquisa que foi encomendada pela NASA, que acompanhou um grupo grande de pessoas, da infância até a vida adulta. Na infância, todos eram altamente criativos, na adolescência caía para na metade, e na vida adulta, apenas 2% ainda eram considerados criativos. E por quê? Porque a gente vai tendo medo cada vez mais de errar, medo do julgamento, e isso vai paralisando. Volta lá no negócio de não falar inglês porque tem medo de falar. Estuda e não fala. Quando é para falar, tem medo. Medo de errar, de passar por ridículo, entendeu? É o que acontece, é o que os professores falam. E isso em adultos, né? Então o adulto tem muito medo de um monte de coisa. De produzir, de falar, de criar, de fazer um vídeo. Então a dificuldade que as pessoas têm de produzir um vídeo, gravar um curso online, falar em público, é isso aí. É o resultado disso aí tudo. Né? Mas dá tempo, né? Dá tempo. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo, sempre é tempo. Essa que é a questão. E a grande ideia é que a gente veio ao mundo para viver aí pelo menos 120 anos. 120 se cuidarmos anos. de tudo, né? Porque precisamos cuidar de tudo, né? É o tempo de dormir, é o como se alimenta, é a saúde de forma global e integral, né? A gente tem que olhar pela nossa morada. E a única morada que temos de fato somos nós, o nosso corpo, né? A gente fica tão preocupado com a rachadura da casa e com a pintura da parede. Sim. E às vezes não está preocupado com as nossas rachaduras emocionais. Tá aí outra questão que já dá mais um podcast, gestão emocional. Gestão emocional. Hoje foi um episódio para a gente bater esse papo aqui, sem muita pauta, e fica o convite para tu vir mais vezes, né? Para a gente até aprofundar alguns temas que a gente falou aqui, alguns tópicos. E foi muito massa, tá dando o nosso horário combinado ali, foi, cara, muito legal, passa voando o tempo. Passa voando. Né? Ainda mais com esse assunto. Quando a gente fala sobre o que ama. Sobre o que a gente gosta. E outra, comunicação. Eu tô fazendo esse trabalho, Sabrina, de focar cada vez mais o House Podcast para ser um podcast sobre comunicação. Só que é claro que várias coisas abrangem isso, né? Não vou falar somente de técnicas, mas, por exemplo, olha esse papo que a gente bateu hoje aqui, quanta coisa reflete na possibilidade de tu comunicar melhor. Tá aí o que tu falou, coragem, as pessoas têm medo, né? Vem da infância essa trava, né? Essa trava emocional da falta de um monte de coisa. No final, o adulto que tem medo para fazer alguma coisa, ele tem que se autoconhecer, buscar o caminho dele, para ter coragem, para fazer e não ter medo de ridículo, não ter medo de errar, e é isso, no final da história. Aqui, uma pergunta, Rafa, te ouvindo falar. Quando a gente fala em comunicação, se a gente olha para uma criança, qual é o ouvinte dessa criança? Que é a famosa escutatória. O Rubem Alves fala isso, que a gente deveria ter mais pessoas que escutam do que falam, né? Porque a gente não tem mais essa escutatória. Quase a criança não tem, às vezes, mais ninguém que a ouça. Quem é o teu ouvinte sem ter julgamento? Quem te ouve sem te julgar? Quem te faz refletir? Quem te faz pergunta divergente e te faz caminhar para frente e não te dá a mão e continua julgando o próximo quando alguém está julgando o próximo? Tem uma frase sensacional que curou muita gente quando eu dava aula, com frequência para adolescente. Às vezes tinham algumas situações desagradáveis assim entre eles. Aí eu dizia, fechem os olhos. Escutem. E eu gostaria que vocês não fizessem julgamento sobre ninguém. Só pensem sobre vocês e as atitudes de vocês. Lá vai a frase. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas medianas falam sobre coisas. E pessoas medíocres falam sobre outras pessoas. Tá aí. Então, né? Com quem você caminha? Você caminha do lado de pessoas que te empurram para frente? Que trocam ideias contigo? Onde tem dialética? Onde tem escutatória? Onde tem caminhos para perguntas divergentes? Faça suas escolhas. Tá aí. Anotaram essa?
Papel e caneta, né? Eu sempre digo, tem que ter papel e caneta nos episódios aqui do House Podcast, porque olha essa dica. Faça esse exercício, né, de estar com pessoas que troquem ideias com você. Essa é a mensagem, sim, acho que é a mensagem desse episódio, Sabrina. E tem muito a ver, desde a minha adolescência, né? Meus pais também sempre estiveram muito próximos, assim. Eu me sinto muito abençoada com as minhas escolhas. E quando a gente tem um parceiro que troca ideias, como é bom, sabe? Eu vou fazer 24 anos de casada. Às vezes a gente vê relações tão voláteis o tempo inteiro, né? Por tantas divergências. Enfim, nem sempre a gente é obrigada a dar certo. E que bom que a gente pode escolher separar e recomeçar, né? Claro, com certeza. Faz parte da vida. Mas também como é bom quando a gente encontra, às vezes, um grande amigo, ou alguém na família, ou, enfim, um parceiro de vida, e que você tem trocas de ideias. E é isso que você tem com a pessoa, e os dois se empurram junto para frente, crescem juntos e se apoiam nos momentos de dificuldade também, né? Que família é isso um pouco. Família também podem ser os amigos que a gente escolhe, né? Isso inclui família. Mas família dá sentido à vida e nos permite perceber que a gente não está só, né? Muito bom. Embora estamos sós. Estamos sós. Mas enquanto a gente está aqui, tem que estar trocando ideia com quem quer trocar ideia. Né? É isso. Aproveite a efemeridade da vida, faça boas escolhas. Boa, boa. Quero mandar um abraço aqui para quem está nos ouvindo aqui. O meu primo Cássio Bertão está nos ouvindo. A Eliandra Martins está nos ouvindo. E não estão em Santa Catarina. Essas pessoas que estão nos ouvindo aqui. Nossa audiência vai para toda a galáxia. Tá vendo? Muito bem. E, Sabrina, eu quero te agradecer por esse episódio. Né? Toca aqui. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafa. Obrigada por esse momento. E vamos, com certeza, marcar novos episódios. Vamos aprofundar mais assunto aqui. Tem muita coisa legal pra gente conversar. Muita reflexão. Esse episódio vai gerar muita reflexão. E vai trazer também, com certeza, muito questionamento nos comentários desse vídeo. E a partir dos comentários a gente vai fazer um próximo episódio aqui com a Sabrina, aqui no House Podcast. Então é isso. Curta, compartilhe. Deixe o seu comentário aqui e compartilhe com seus amigos, né? Muito importante se inscrever aqui no canal também. E é isso. Muito obrigado, Sabrina, por esse episódio. Quer deixar uma mensagem final para a galera aí? Um abraço da nossa galáxia para a sua galáxia. É isso aí, Se conectem, novas experiências. E quem quer te encontrar nas redes sociais, o Art Fitness, como é que acha lá? Pode colocar Lermen Sabrina e a gente já se conecta. Art Fitness em Joinville, Santa Catarina. Galera, é isso. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui esse tempo todo. E fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tá aí, ó, canequinha da Olha House. só, tchim, tchim. Saúde. Isso aí. Tem que tomar um gole, Bebam água, bebam água. Bebam água. Água é vida. 70% do corpo. Valeu.